Tudo bem? Olá, amigos. Professor Nivaldo Azevedo, mais uma vez aqui. Agora nós vamos dar sequência, vamos resolver a questão número 3 do simulado 4, realizada aqui no Hino Educacional no dia 22 de novembro. Amigos, essa é uma matéria espetacular, ela vai falar sobre a questão da competência concorrente, tudo bem? E vai fazer algo que é muito comum ser cobrado em prova, tá? Que é a relação entre a competência concorrente e a competência privativa, tudo bem? O examinador, o que ele faz? Ele faz uma mistura do artigo 22.1 da Constituição com o artigo 24.1. Vamos lá? Eu vou apresentar aqui primeiro o caso aos senhores e depois nós vamos mostrar no quadro como é que isso funciona e você vai ver que dá para acertar essa questão aí com facilidade. Vamos juntos? Olha só a proposta da questão, queridos. O Congresso Nacional estabeleceu novas regras gerais sobre o regime dos portos brasileiros. Tudo bem? Então, se é o Congresso Nacional que fez isso, não é uma lei federal. Imediatamente, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, interessada na matéria, posto estar em fase final de construção de um grande porto no Estado, legislou sobre questões específicas da matéria. Então, eu destaco duas coisas aqui aos senhores. A lei federal estabeleceu regras gerais e a lei estadual estabeleceu normas específicas, tudo bem, sobre a questão do uso dos portos. Tudo bem, gente? Inconformado com o teor das normas específicas estabelecidas pela Lei Y, da autoria do Estado Alfa, que poderiam causar prejuízo aos interesses econômicos e políticos do Estado Beta. Portanto, ele já trouxe aqui ao cenário mais um personagem, que é o Estado Beta. O governador de Beta solicitou que sua assessoria jurídica respondesse com base no que informa o sistema de direito constitucional brasileiro as seguintes indagações. Pode o Estado Alfa produzir a normatização específica a que se refere o enunciado? Eu vou fazer rapidamente aqui uma explicação preliminar para que os senhores entendam uma coisa. Presta atenção. Eu preciso obrigatoriamente diferenciar competência privativa da União, tudo bem, da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Tudo bem? Beleza? E aqui funciona assim, ó. Acompanhe comigo o raciocínio, meus amigos. Presta atenção. Na competência privativa, não é? Olha o regramento constitucional, olha o comando da Constituição. Funciona assim. Na privativa, vem a Constituição, tudo bem? E confere a competência à União. Tudo bem? E aí o que acontece aqui? Preste bem atenção. A União pode, por lei complementar federal, tudo bem? Fazer isso aqui, ó, realizar a delegação de quê? De pontos específicos. Para quem, meus amigos? Para os estados e o Distrito Federal. Então vamos entender bem, ó, presta atenção. Onde nós encontramos essa disciplina aqui? Aqui está na Constituição Federal, artigo 22. Tudo bem? O artigo 22 fala da competência privativa da União. Tudo bem? Quando nós vamos ao parágrafo único do artigo 22, preste bem atenção aqui, ó, Constituição Federal, artigo 22, parágrafo único. O artigo 22 do parágrafo único permite que a União, por lei complementar federal, delegue aos estados e ao Distrito Federal, preste bem atenção nisso, pontos específicos das matérias de competência privativa da União. O que eu chamo a atenção dos senhores é isso aqui, ó, presta atenção. Essa competência vem diretamente da Constituição para a União. Então, cuidado, ela é uma competência ordinária. Por que ela é ordinária? Porque ela não depende de nenhuma outra medida. Basta a previsão na Constituição, tudo bem, para legitimar a União a legislar. Por exemplo,
O que vai dizer o artigo 22? Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Então, para a União legislar sobre trânsito e transporte, basta a previsão no texto magno. Feito, gente? Agora, diferentemente, ocorre com os estados e o Distrito Federal. Porque o que acontece? A legitimidade para os estados e o Distrito Federal, elas vêm da onde? Elas vêm da lei complementar. É diferente da União. A legitimidade da União vem diretamente da onde? Da Constituição. A legitimidade dos estados e do Distrito Federal vem da lei complementar. Qual é a consequência prática disso? Enquanto não editada a lei complementar, estados e Distrito Federal são competentes ou incompetentes? Antes da lei complementar, são absolutamente incompetentes. Tudo bem? Por isso, olha só a dica que eu dou para você. Guarde. O que você vai fazer em prova? Em prova, você vai lembrar o seguinte, que essa competência aqui, nessa hipótese, ela tem um nome. Ela é chamada de competência delegada suplementar. Tudo bem? Por que delegada? Porque ela só vai existir se primeiramente a União editou o quê? A Lei Complementar Federal. Beleza? Olha como acontece completamente diferente na competência concorrente. Como é que funciona na competência concorrente? Na competência concorrente funciona assim, ó, presta atenção. A União vai fazer o quê? A União vai estabelecer normas gerais. Tudo bem? O que os estados e o Distrito Federal vão fazer? Eles vão estabelecer normas específicas. Assim que funciona. Tudo bem? Onde nós encontramos esse comando? Nós encontramos esse comando aqui, ó. Olha que bacana. Constituição Federal, artigo 24. Beleza? O que diz o parágrafo 1º do artigo 24? Que em matéria de competência concorrente, a União vai estabelecer normas gerais. Tudo bem? O que diz o parágrafo 2º? Não é? A competência da União para estabelecer normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Agora, o que suplementa a norma geral? As normas específicas. Então, guarde, olha o segredinho, olha como isso aqui é top. Presta atenção. Então, no melhor dos mundos, preste bem atenção, como é que isso vai ocorrer, meus amigos? Vai ocorrer assim, ó. Eu vou chamar de S', situação linha. Seria isso aqui, ó. A União vem normas gerais federais. Beleza? Aí, em seguida, vem os estados e o DF, vai fazer isso aqui, ó. Normas específicas estaduais. Perceberam? A União vem primeiro, concorda? Edita normas gerais e os estados, na sequência, fazem o quê? Editam normas específicas. Tudo bem? Se isso ocorrer, vem comigo. Essa competência dos estados, ela tem um nome. Ela é chamada de competência suplementar. Tudo bem? Olha como é que é diferente. Essa é suplementar, vem comigo, essa é delegada suplementar. Então, a competência delegada suplementar só ocorre em matéria de competência privativa. E nós estamos falando de competência concorrente. Tudo bem? Ficou claro? Então, em matéria de competência concorrente, em princípio, a União estabelecendo normas gerais, o que os estados podem fazer? Apenas editar normas específicas. Beleza? Só que pode acontecer isso aqui, meu querido, ó, presta atenção. Nós sabemos que a União, não é, ela é um ente político. Ela tem a liberdade de legislar quando quiser. Então pode acontecer isso aqui, ó. Olha que coisa curiosa. Não há norma geral, preste atenção, federal. Não há. Em outras palavras, a União não legislou. Aí a pergunta que surge é: a inércia legislativa da União em matéria de competência concorrente impede os estados de legislarem? Não. Porém, olha a consequência aqui, ó. Vem comigo, por favor. O que os estados vão fazer? Os estados têm que fazer isso aqui, ó. Normas gerais estaduais, mais normas específicas estaduais. Tudo bem? Percebam que em matéria de competência concorrente, se a União não legislar,
O Estado pode, mas ele está obrigado a criar o duplo parâmetro normativo, as normas gerais e as normas específicas, ainda que somente no âmbito regional. Agora isso, quando você olha para a Constituição, isso também tem um nome, meus queridos. O que a Constituição faz? A Constituição chama isso aqui de quê? De competência legislativa, olha só, plena. Mais um nome aí, competência legislativa plena. O que é a competência legislativa plena? Olha só que coisa curiosa, vamos dar um conceito. É quando, em matéria de competência concorrente, a União não estabeleceu normas gerais e os estados, então, vão legislar as normas gerais e vão legislar as normas específicas. Essa prerrogativa de criar o duplo parâmetro normativo é chamada de competência legislativa plena. Beleza? Agora, a outra questão que surge é, a União não legislou, o Estado foi lá, estabeleceu a competência legislativa plena, a pergunta que surge é, o exercício da competência legislativa plena impede a União de legislar? Ora, se essa competência vem diretamente da Constituição, a resposta é fácil, não. Então pode acontecer isso aqui, ó. Vamos lá? A situação, 3 linhas. A União vem, normas gerais federais. Tudo bem? Só que nós já tínhamos aqui, meus amigos, nós já tínhamos normas gerais estaduais e também já tínhamos o quê? Normas específicas estaduais. Olha que legal. Beleza? Tudo bem? Então, se os estados exerceram primariamente a competência legislativa plena, isso não impede a União de legislar. Se a União vem e legisla, olha a situação que a gente tem que tratar. Vem comigo, por favor. Eu tenho norma geral aqui e eu tenho norma geral aqui. O que a Constituição faz? A Constituição faz isso aqui, ó. Olha que bacana, gente. Ela vai dizer assim, ó, que neste caso, presta atenção, queridos, se houver o conflito. Por que isso é importante? Por que é necessário se discernir o conflito? Porque se houver o conflito entre elas, eu tenho uma consequência. Porque se não houver, o que vai acontecer? As duas normas vão poder coexistir. O problema não está na coexistência das duas, se não há conflito. O problema está que se elas estiverem em conflito, obviamente isso vai gerar insegurança jurídica. Como é que a Constituição fez lá no artigo 24? No parágrafo 4º, ela vai dizer assim, ó, preste bem atenção, havendo conflito, vai acontecer isso aqui, ó, a lei federal vai fazer o quê? Suspende a eficácia da lei estadual. Em outras palavras, qual prevalece? Prevalece a lei federal. Agora a pergunta que você tem que estar atento, ó, dá uma olhada aqui, meus amigos, ó, a lei federal, ela suspende a eficácia. Então, cuidado, esse fenômeno acontece no plano de eficácia. Isso aqui, ó. Tudo bem? Por que é importante saber que é no plano de eficácia? Porque a lei federal, ela só suspende a eficácia. Em outras palavras, o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela faz o bloqueio dos efeitos. Tudo bem? A pergunta é simples. A lei federal revoga a lei estadual nessa situação de conflito? Não revoga, porque revogação é plano de existência. E o fenômeno que se dá aqui é no plano de eficácia. Outra pergunta, a lei federal torna inválida a lei estadual? Também não, porque não é plano de validade, é plano de eficácia. Então, em matéria de competência concorrente, se os estados preliminarmente exercerem a competência legislativa plena, editaram normas gerais e normas específicas, se a União em seguida editar normas gerais que estiverem em conflito com as leis estaduais, com a lei estadual, melhor dizendo, sobre norma geral, nessa situação de conflito, o que vai acontecer? A lei federal vai suspender a eficácia da lei estadual. Beleza, queridos? Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Essa é a relação entre as principais competências que tem na Constituição. A privativa da União do artigo 22 e a competência concorrente do artigo 24. Tudo bem?
Uma coisa curiosa, já destacando aqui também os senhores, lembre-se, o município não é titular da competência concorrente. E, obviamente, o município não é titular da competência privativa. Agora, cuidado, apesar de não ser titular da competência privativa e nem da concorrente, o município pode legislar sobre as duas matérias de forma suplementar. É o que está escrito lá no artigo 30, não é isso? Inciso 2, que fala lá que compete aos municípios suplementar a legislação federal e a legislação estadual naquilo que couber. Tudo bem? Porém, isso é uma explicação só a título de conhecimento aos senhores, não é objeto do exercício. Porque o exercício, o que ele fala? Olha só lá. Ele fala especificamente do quê? Ele fala que o Congresso Nacional editou normas gerais sobre os portos brasileiros, e depois ele fala que o Estado alfa, não é, editou uma lei estadual regulando, tudo bem, o uso de portos no Estado alfa. Aí ele vai tratar da questão assim, se o Estado beta, o governador do Estado beta, não é inconformado com isso, não é, ele consulta a sua assessoria jurídica para obter um pronunciamento se essa lei do Estado alfa é válida ou não. Vamos voltar à pergunta? Ó. Pode o Estado alfa produzir a normatização específica a que se refere o enunciado? Em outras palavras, o governador do Estado beta perguntou para a sua assessoria assim, ó, pode o Estado alfa, preste bem atenção, por lei estadual, regular a matéria dos portos? Essa foi a pergunta. Como é que nós temos que nos posicionar? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, presta atenção. O uso dos portos, o regime dos portos brasileiros, é matéria de competência privativa ou é matéria de competência concorrente? Isso é determinante, porque se for de matéria de competência privativa, o Estado alfa só poderia legislar após receber o quê? A delegação por lei complementar. Tudo bem? Se for de matéria de competência concorrente, não é? Como a União já editou normas gerais, o Estado alfa poderia legislar editando normas específicas. Então, o primeiro problema que você tem que resolver, não é? O regime dos portos é matéria de competência privativa ou é matéria de competência concorrente? Aí te dou uma super dica, presta atenção. Tudo aquilo que exigir regras uniformes em todo o território nacional, portanto, tudo aquilo que exigir o mesmo regramento, em qualquer local do país, em qualquer geografia, não é, do Estado brasileiro, tudo que exigir regras uniformes é matéria de competência privativa da União. Então, o regime dos portos, queridos, não é matéria de competência concorrente, é matéria de competência privativa. É o artigo 22, inciso 10. Qual é a consequência disso? Aí ficou fácil, ó. Pode o Estado alfa produzir uma normatização específica que se refere ao enunciado? Qual seria a melhor resposta? Não. Porque não há registro de que houve delegação, não é isso? Não há registro que houve delegação por lei complementar federal a ele para que ele pudesse legislar sobre pontos específicos da matéria de portos. Porque regime de portos, preste bem atenção, é competência privativa, não é competência concorrente. Como o regime de portos é matéria de competência privativa, para o Estado alfa editar uma lei, ele teria que previamente receber a delegação da União, o que não é o caso, porque não há no enunciado essa menção. Então, para essa pergunta, pode o Estado alfa produzir a normatização específica que se refere ao enunciado? Não é? A melhor resposta, na minha concepção, é não, pois trata-se de matéria de competência privativa da União e não houve, no caso narrado, a prévia delegação por lei complementar, não é, da competência privativa da União. Beleza? Feitinho? Segunda pergunta. Está o governador do Estado beta, tudo bem? Aquele que ficou inconformado com a lei do Estado alfa, legitimado a questionar a constitucionalidade da lei Y do Estado alfa por meio da ação direta de inconstitucionalidade? Aqui é um clássico, né? Ele saiu da discussão da competência concorrente e ele ingressou agora na discussão do quê? Do controle de constitucionalidade, na legitimação do controle de constitucionalidade. E o que nós temos que lembrar? Governador de Estado é legitimado para as ações de controle concentrado? ADI, ADC, ADO e ADPF? Vamos, gente? É ou não? É. Tudo bem? Isso está expressamente previsto no artigo 103, não é isso? Inciso 5. Porém, nós temos que lembrar que o governador é legitimado especial. O que significa isso?
que para que ele possa impetrar essa ação direta de inconstitucionalidade, ele vai ter que demonstrar a famosa pertinência temática. Ele vai ter que demonstrar o interesse na tutela jurisdicional invocada. Em outras palavras, o governador do estado beta, para provocar que o Supremo se pronuncie sobre a validade da lei do estado alfa, ele vai ter que demonstrar que esse exame de validade exercido pelo Supremo gera algum efeito, gera alguma consequência sobre o estado beta. Em outras palavras, ele deve evidenciar que esse juízo de validade vai gerar algum efeito sobre o estado beta. Portanto, deve demonstrar a pertinência temática. Se demonstrar, a ação será conhecida e, obviamente, o STF vai se pronunciar. Então, qual vai ser a resposta aí? Está o governador do estado beta legitimado a questionar a constitucionalidade da lei Y do estado alfa por meio de ação direta de inconstitucionalidade? Qual será a melhor resposta? Sim, desde que comprove ao Supremo Tribunal Federal a pertinência temática, o interesse e o proveito no exame de validade invocado. Em outras palavras, ele deve evidenciar ao Supremo que esse exame de validade vai gerar efeito sobre o estado beta. Provada a pertinência temática, a ação será conhecida e o Supremo vai se pronunciar sobre a validade da lei Y do estado alfa. Beleza, queridos? Um grande abraço. Vamos em sequência corrigir a próxima.